o milagre que mudou a vida de João. João era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que trabalhava como mecânico em uma pequena oficina na periferia de São Paulo. Sempre foi um homem honesto, esforçado, mas nos últimos anos, sua vida tinha se tornado um fardo pesado demais para carregar. Sua esposa, Maria, havia sido diagnosticada com uma doença rara nos rins, que exigia tratamentos caros e constantes idas ao hospital. As contas se acumulavam, e o desespero começou a tomar conta dele. As noites eram longas, cheias de preocupações, e João, que nunca tinha sido de beber, começou a buscar alívio em uma garrafa de vodka escondida no porta-luvas do carro. Só um gole para acalmar a cabeça, dizia a si mesmo. Mas um gole virava 2, e logo ele percebeu que estava se afundando em um vício que não conseguia controlar. Certa tarde, depois de mais uma discussão com Maria por causa das contas e do cheiro de álcool em sua camisa, João saiu de casa sem rumo. Dirigiu sem destino, com as mãos trêmulas no volante e os olhos cheios de lágrimas. Foi então que avistou um pequeno prédio simples, com uma placa discreta, Congregação Cristã no Brasil. Ele já tinha ouvido falar daquela igreja, conhecida por sua seriedade e pelos muitos relatos de pessoas que haviam encontrado ajuda em meio às dificuldades. Hesitou por um momento, mas algo dentro dele o impulsionou a parar o carro e entrar. Ao adentrar o salão, João se surpreendeu com a simplicidade do lugar. Não havia instrumentos musicais, nem decorações chamativas. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de pé, outros sentados em bancos de madeira. Um ancião, homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas serena, dirigia a reunião. Os hinos eram cantados à capela, e embora João não conhecesse as letras, a melodia e a união daqueles corações o emocionaram. Quando chegou a hora das orações, ele sentiu um nó na garganta. Nunca tinha visto pessoas orarem daquele jeito, com tanta fé, com lágrimas, como se Deus estivesse bem ali, ouvindo cada palavra. Após o culto, uma irmã se aproximou dele com um sorriso gentil. "Você é novo aqui, irmão?" perguntou. João, envergonhado, apenas balançou a cabeça. "Se precisar de algo, estamos aqui", disse ela, entregando-lhe um pequeno livro de hinos. João segurou aquele livrinho como se fosse um tesouro. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele não bebeu. Algo dentro dele tinha mudado. Nos dias seguintes, João passou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Os irmãos o receberam sem julgamentos, apenas com amor. Ele ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas, libertas de vícios, restauradas em suas famílias. E, aos poucos, começou a acreditar que Deus também poderia fazer algo por ele. Certa noite, após um culto de oração, o ancião convidou aqueles que precisavam de um milagre a se levantarem. João hesitou, mas então se pôs de pé, com as pernas trêmulas. "Senhor, eu não aguento mais", sussurrou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele e oraram com fé. João sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Alguns dias depois, Maria recebeu os resultados de novos exames. Os médicos, surpresos, disseram que seus rins haviam apresentado uma melhora inexplicável. "Isso não tem explicação médica", disse um deles. João soube, no fundo do coração, que Deus havia ouvido suas orações. E não foi só isso, o desejo pela bebida havia desaparecido. Ele não sentia mais necessidade daquele gole para acalmar a cabeça. Sua família começou a se reconstruir, e João, que antes era um homem quebrado, tornou-se um exemplo de fé para muitos na igreja. Certo domingo, durante a Santa Ceia, João se ajoelhou diante do altar, com o pão e o vinho nas mãos, lembrando de tudo que Deus havia feito por ele. Depois, no batismo nas águas, quando foi mergulhado naquelas águas que simbolizavam sua nova vida, ele sentiu que estava nascendo de novo. Não era mais o mesmo homem que havia entrado naquela igreja meses antes, cheio de medo e desespero. Hoje, João é um dos irmãos mais dedicados da Congregação Cristã no Brasil. Sempre que pode, ele dá seu testemunho, de pé, diante dos irmãos, contando como Deus o livrou do álcool, curou sua esposa e restaurou sua família. "Deus não desampara ninguém", diz ele, com os olhos brilhando. Basta ter fé e buscar a Ele de todo o coração. E a lição que João aprendeu é a mesma que ele compartilha com todos: não importa quão profundo seja o buraco em que você está, Deus pode te tirar de lá.
A fé não é só acreditar que ele pode, mas confiar que ele fará. Na congregação cristã no Brasil, João encontrou não apenas uma igreja, mas uma família. E, acima de tudo, encontrou a Deus. João não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo de milagres. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do salão da igreja, um irmão se aproximou com uma notícia inesperada. João, tem um jovem aqui que quer conversar com você. Ele ouviu seu testemunho na última reunião e disse que precisa de ajuda. Era o Carlos, um rapaz de 22 anos, com olheiras fundas e as mãos trêmulas. Irmão João, eu não aguento mais, confessou, com a voz embargada. Estou viciado em drogas há anos. Minha mãe chora todo dia, meu pai me expulsou de casa e eu não vejo saída. Mas quando você falou que Deus te tirou do álcool, algo dentro de mim disse, se ele fez por você, pode fazer por mim também. João sentiu o coração apertar. Lembrou-se de como também já tinha se sentido sem esperança. Abraçou o jovem e disse, vem comigo, filho. Vamos orar. Levarão-no até a sala de oração da igreja, onde outros irmãos se juntaram a eles. As lágrimas de Carlos molhavam o chão enquanto ele clamava por misericórdia. Naquela noite, algo mudou. Carlos sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Foi como se uma corrente se quebrasse dentro de mim, ele contaria depois. Nos dias seguintes, os irmãos da igreja o acolheram, uns o levavam para casa, outros o ajudavam a arrumar um emprego, e todos oravam por ele. João, que já tinha passado por aquela luta, tornou-se seu mentor, ensinando-o a buscar a Deus em oração e a se firmar na palavra. 3 meses depois, Carlos estava batizado. Sua mãe, que quase havia perdido a esperança, chorava de alegria no dia da cerimônia. Eu não acredito que meu filho está aqui, de pé, livre das drogas, ela dizia, abraçada aos irmãos da igreja. O pai, que antes o havia rejeitado, também voltou atrás, emocionado com a transformação. Hoje, Carlos serve a Deus ao lado de João. Ambos visitam hospitais e presídios, levando a mensagem de que Deus ainda opera milagres. Se ele mudou a minha vida e a do irmão João, pode mudar a de qualquer um, diz Carlos com convicção. E assim, a história que começou com um homem quebrado pelo álcool se multiplicou. Na congregação cristã no Brasil, João não só foi restaurado, mas tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para restaurar outros. Porque quando alguém encontra a verdadeira fé, não fica só na bênção recebida, passa a ser bênção na vida de muitos. E a obra de Deus continua. Sempre. Um dia, enquanto João e Carlos visitavam um presídio na periferia da cidade, conheceram um jovem chamado Mateus. Ele estava encostado na parede do pátio, com os braços cruzados e o olhar vazio, como se já tivesse desistido de tudo. Os outros detentos contaram que ele era um dos mais violentos da cela, sempre envolvido em brigas, e que nem os próprios familiares o visitavam mais. João se aproximou com calma, como quem já tinha visto aquele mesmo desespero no espelho anos atrás. Irmão, Deus tem um plano para a sua vida, disse, colocando a mão no ombro de Mateus. O rapaz deu um passo para trás, desconfiado. Plano? O meu plano é apodrecer aqui dentro e sair pior do que entrei, respondeu com amargura. Mas Carlos, que conhecia bem aquela dor, falou com a voz firme de quem já tinha sido resgatado do abismo. Eu também achei que não tinha saída. Mas Jesus me tirou das drogas, me deu uma família de novo e hoje eu sou livre. Não por merecimento, mas por misericórdia. Mateus olhou para os dois, pela primeira vez com um brilho de curiosidade nos olhos. Naquela noite, durante o culto na capela do presídio, Mateus chorou. Não foram lágrimas de fraqueza, mas de um coração sendo quebrantado. Ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus, aos seus familiares e até aos homens que havia machucado. Os outros detentos, muitos deles endurecidos pela vida, se emocionaram ao ver aquele que era tido como sem esperança sendo tocado pelo Espírito Santo. Quando Mateus saiu da prisão 2 anos depois, não foi sozinho. João e Carlos estavam lá, esperando por ele com roupas limpas, uma Bíblia e um abraço apertado. Sua mãe, que há anos não o via, correu para ele com lágrimas nos olhos. Filho, você voltou, ela repetia, como se não acreditasse. Hoje, Mateus é diácono na mesma congregação cristã onde João foi salvo.
Ele lidera um grupo de apoio a dependentes químicos e ex-detentos, mostrando que a redenção é real. Se Deus pode transformar um homem violento como eu em um servo dele, imagine o que ele pode fazer na sua vida, costuma dizer aos que chegam quebrados, assim como ele já chegou. E a cada testemunho, a cada vida mudada, a igreja se enche de alegria. Porque na congregação cristã no Brasil, não são apenas histórias que se repetem, são milagres que se multiplicam. E a obra de Deus, como sempre, continua. Sempre. No mesmo bairro onde Mateus encontrou a luz, morava uma jovem chamada Ana. Ela tinha apenas 19 anos, mas carregava um peso que parecia esmagar sua alma. Desde os 12, vivia nas ruas, trocando a inocência da infância pela crueldade das drogas e da exploração. Suas mãos, antes pequenas e cheias de sonhos, agora tremiam ao segurar um cigarro ou esconderem as marcas dos golpes que a vida lhe dera. Uma noite fria, enquanto se encostava em um muro para se proteger do vento, ouviu vozes vindo de um salão iluminado. Era a congregação cristã do bairro, onde os irmãos se reuniam para orar. Ana já tinha passado ali outras vezes, mas nunca tinha coragem de entrar. Dessa vez, porém, algo a puxou. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a música suave que escapava pela porta entreaberta, ou talvez, quem sabe, fosse Deus mesmo chamando. Ela entrou tímida, suja, com medo de ser expulsada. Mas o que encontrou foi um irmão de branco que se aproximou sem julgamento. Filha, você está no lugar certo, ele disse, oferecendo-lhe um copo de água e um lenço para enxugar as lágrimas que nem ela mesma tinha percebido que caíam. Naquele momento, Ana sentiu algo que há anos não experimentava: dignidade. Os dias seguintes não foram fáceis. O vício gritava dentro dela, as memórias a assombravam, e o medo de não conseguir mudar a paralisava. Mas a igreja não a deixou sozinha. As irmãs a levaram para casa, deram-lhe banho, roupas limpas e, acima de tudo, amor. Os irmãos oravam com ela, não como uma obrigação, mas como quem segura a mão de um filho ferido. E Ana, aos poucos, começou a enxergar uma saída. Foi numa noite de culto que tudo mudou. Enquanto o coro cantava Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, Ana caiu de joelhos. Não foram palavras bonitas nem promessas vazias, foi um choro quebrado, um pedido de socorro a Deus. E ele respondeu. Não com trovões ou visões, mas com uma paz que encheu seu coração como um rio depois da seca. Quando se levantou, sabia, estava livre. Hoje, Ana é professora da escola dominical na mesma congregação. Seus olhos, antes vazios, agora brilham ao contar para as crianças como Jesus a tirou do lixo e a fez filha de Deus. Eles falam que sou um exemplo, ela diz, sorrindo, mas eu só sou mais uma prova de que Deus não desiste de ninguém. E assim, como Mateus, como João, como tantos outros, Ana se tornou mais um elo nessa corrente de milagres que não para de crescer. Porque na congregação cristã no Brasil, não há vida tão perdida que não possa ser achada, não há ferida tão profunda que não possa ser sarada. E a cada alma resgatada, o céu se alegra, e a obra de Deus, fiel e poderosa, segue adiante sempre adiante. Na mesma congregação onde Ana encontrou sua redenção, havia um jovem chamado Lucas. Ele tinha apenas 19 anos, mas carregava nos ombros um fardo que muitos homens mais velhos não suportariam. Filho de um alcoólatra, Lucas cresceu entre brigas, noites de medo e a sensação de que não valia nada. Seu pai, quando sóbrio, repetia como um mantra: você não vai ser ninguém, igual a mim. E Lucas, sem forças para lutar, começou a acreditar. Ele entrou no mundo das drogas ainda adolescente, buscando um alívio que nunca vinha. As ruas o conheciam pelo apelido Sombra, porque andava sempre com a cabeça baixa, como se quisesse desaparecer. Até que uma noite, depois de uma overdose que quase o levou embora, ele acordou no hospital com uma dor no peito que não era física. Era como se algo dentro dele gritasse: chega! Foi então que sua mãe, uma irmã fiel da congregação, o levou pela mão até a igreja. Lucas resistiu no início, cruzando os braços, olhando para o chão, achando que aquele lugar não era para ele. Mas quando os irmãos começaram a cantar os hinos, algo estranho aconteceu. As palavras, simples e verdadeiras, foram entrando em seu coração como água em terra sedenta. Eu era cego, mas hoje vejo a luz. E Lucas, pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. O pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Não com reprovação, mas com uma firmeza cheia de amor.
Filho, Jesus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser. Aquelas palavras foram como um martelo quebrando a parede de pedra que ele havia construído ao redor de si. Naquela mesma semana, Lucas foi batizado. E não foi um mergulho qualquer, foi como se todas as correntes que o prendiam se rompessem de uma vez. Quando saiu da água, sentiu algo que nunca havia sentido: leveza. Como se tivesse nascido de novo. Hoje, Lucas não é mais a sombra. Ele é um dos jovens mais ativos da congregação, sempre pronto a estender a mão para quem ainda está perdido. Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a de qualquer um, diz ele, com uma convicção que só quem experimentou o milagre pode ter. E assim, a corrente continua. Ana, Lucas, e tantos outros que já foram contados como mortos, mas que hoje estão vivos em Cristo. Porque na congregação cristã no Brasil, não há pecado tão grande que não possa ser perdoado, não há escuridão tão densa que não possa ser iluminada. E a cada vida transformada, a obra de Deus se mostra mais viva, mais forte, mais real, prova de que, onde há fé, sempre há um novo começo. Na mesma cidade onde Lucas encontrou sua redenção, morava uma mulher chamada Mariana. Ela era conhecida no bairro como a viúva amargurada. Há 10 anos, havia perdido o marido em um acidente de carro, e desde então, seu coração se fechou como uma porta enferrujada. Os vizinhos tentavam ajudá-la, mas ela respondia com olhares frios e palavras cortantes. Deus não existe, costumava dizer, enquanto secava as lágrimas com as mãos trêmulas. Se existisse, não teria tirado de mim a única pessoa que me fazia feliz. Mas Deus, que vê além das aparências, já estava preparando um encontro. Certo domingo, enquanto Mariana arrumava o jardim da frente mais por hábito do que por cuidado, ouviu vozes alegres vindo da rua. Era um grupo de jovens da congregação cristã no Brasil, distribuindo convites para uma campanha evangelística. Entre eles estava Lucas, agora com um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Boa tarde, Dona Mariana. Cumprimentou ele, estendendo o folheto. A gente gostaria de convidar a senhora para vir conhecer a igreja. Tem uma palavra de esperança que pode mudar sua vida. Mariana quase jogou o papel no chão, mas algo no olhar daquele jovem a fez hesitar. Era uma mistura de paz e compreensão, como se ele soubesse exatamente o peso que ela carregava. Esperança? Ela riu, amarga. O que vocês sabem sobre dor? Lucas não se abalou. Em vez de discutir, simplesmente respondeu. Eu já fui um homem sem saída, Dona Mariana. Se Deus me tirou das trevas, pode tirar a senhora também. Não custa nada tentar. Ela guardou o convite no bolso, sem prometer nada. Mas naquela noite, enquanto o silêncio da casa ecoava como um grito, Mariana pegou o papel amassado e leu: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Algo dentro dela estremeceu. No domingo seguinte, contra todas as suas próprias resistências, Mariana entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Não sabia que aquele seria o dia em que sua vida começaria a se reescrever. O culto estava cheio, e o coro cantava com uma unção que ela nunca havia sentido. As vozes se elevavam como uma só, e Mariana, no fundo do salão, sentiu uma pressão no peito, como se algo dentro dela estivesse prestes a se romper. Quando o pastor começou a pregar sobre o amor de Deus que não desiste de ninguém, as lágrimas vieram sem aviso. Ela tentou segurar, mas foi impossível. Anos de dor, de solidão, de raiva jorraram em um choro que parecia não ter fim. Foi então que uma irmã da igreja, chamada Rosa, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus está aqui, minha filha, sussurrou ela. Ele está esperando só um sim seu. Mariana não conseguiu responder. Mas naquele momento, em meio às lágrimas, ela sentiu algo que havia esquecido como era, um alívio. Não era que a dor tivesse sumido, mas pela primeira vez, ela não estava sozinha nela. Nos dias que seguiram, Mariana começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. As irmãs a abraçavam, os irmãos a encorajavam, e pouco a pouco, ela foi descobrindo que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tinha. Um dia, depois de um culto de oração, ela se ajoelhou diante do altar e, com a voz quebrada, entregou seu fardo a Deus. Eu não entendo, Senhor, ela confessou. Mas se o Senhor pode me dar paz, eu aceito. E a paz veio. Não como uma mágica,
mas como um rio tranquilo que vai enchendo os espaços vazios. Mariana começou a sorrir novamente. Passou a visitar outras mulheres que, como ela, haviam perdido entes queridos, levando-lhes não só palavras, mas a certeza de que havia luz no fim do túnel. Hoje, Mariana não é mais a viúva amargurada. Ela é uma serva de Deus, que testifica com lágrimas nos olhos: eu achava que minha história tinha acabado quando perdi meu marido. Mas Deus mostrou que ela só estava começando de verdade. E assim, a corrente de milagres continua. Ana, Lucas, Mariana, vidas que eram pedaços quebrados e que, nas mãos do oleiro, se tornaram vasos novos. Porque na congregação cristã no Brasil, não há coração tão endurecido que não possa ser amolecido pelo amor de Cristo, não há ferida tão profunda que não possa ser sarada pela sua graça. E a cada testemunho, a cada vida restaurada, o mundo vê que Deus não é uma ideia distante, mas um Pai que está bem aqui, transformando o impossível em possível, a morte em vida, e o desespero em esperança. A luz que não se apaga. O milagre de Mariana não terminou no dia em que ela voltou a sorrir. Veio depois, quando, ao organizar os papéis do marido, encontrou uma carta escondida entre as páginas da Bíblia dele. Escrita à mão, com letras trêmulas, datada de uma semana antes do acidente: Marianita, se um dia eu partir antes, saiba que Deus tem um plano maior. Não chore por mim, mas busque, Ele te mostrará que o amor não morre, só se transforma. Te espero no céu, mas enquanto estiver aqui, viva. Por mim, por nós, por ele. Aquelas palavras foram o último empurrão. Mariana entrou para o coral da igreja, onde sua voz, antes calada pela dor, agora liderava os cânticos de gratidão. E foi ali, entre as notas de Grande ao Senhor, que conheceu Daniel, um viúvo que também carregava cicatrizes. Não foi amor à primeira vista, foi reconhecimento. Dois corações que Deus havia guardado um para o outro, como vasos preparados para conter uma nova bênção. Hoje, eles servem juntos no ministério de visitação, levando esperança a outros que, como eles, achavam que a história havia acabado. E toda vez que alguém pergunta como superaram tanta dor, Mariana sorri e aponta para cima: Deus não tira a tempestade, mas entra no barco conosco. E quando a gente menos espera, Ele faz do temporal um caminho para águas mais calmas. Reflexão final. A vida não nos promete ausência de perdas, mas nos garante que nenhuma lacuna é permanente quando entregue a Deus. O milagre não está apenas em receber de volta o que se perdeu, mas em descobrir que, no meio do vazio, Ele planta sementes de um futuro que nossos olhos ainda não podem ver. Lição de vida. Deus não restaura para nos devolver ao que éramos, Ele nos recria para sermos mais do que sonhávamos. A dor não é o fim, é o solo onde a graça germina. E a luz no fim do túnel. Não é uma saída, mas a mão dele, convidando: vem. A mais.